E aqui, irmãos, é como a irmã está dizendo aí, que é uma reflexão. Eu não quero que você fique se lamentando pelo pouco tempo que tem orado. Em vez disso, quero falar com você 5 lições que aprendi com Jesus sobre a oração para você aplicar em seu dia a dia. Então pega o seu papel, pega a sua caneta, anota isso aí. 5. Não quero que você fique se lamentando. Pô, não tenho orado, não tenho buscado. Não para de se lamentar. Vamos para a ação, vamos para a guerra. Vamos avançar. Quem avança, governa. Quem não avança, é governado. Vamos para cima. Então, 5 lições que aprendo com Jesus na oração, para a gente aplicar dia a dia. Primeiro, anota aí, Jesus tinha uma rotina de oração. A maioria dos filhos de Deus só lembra que precisa orar quando as coisas não vão bem ou quando elas fogem do nosso controle. Jesus, porém, era diferente. Muitas das vezes ele parava tudo o que estava fazendo e se retirava para orar. Mateus capítulo 14, versículo 23 diz que, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus tinha uma rotina de oração e não a abandonava por nada. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo do dia para estar com Deus, independente se as coisas vão bem ou não. É verdade ou não é verdade? Às vezes, nós temos tempo para tudo, irmãos. Tempo para tudo. Tempo para televisão, tempo para os afazeres domésticos, tempo para passear, tempo para se divertir, tempo para todas as minhas prioridades. E às vezes nós não temos tempo de orar. Aí a gente só busca a Deus quando vem os maus momentos. Quando vem o dia mau. Costumo dizer, eu falo sempre isso, que nós precisamos entender que Jesus, ele contando uma parábola, ele disse que tinham 2 homens. Um fez a sua casa sobre a areia e outro sobre a rocha. Então a pergunta é a seguinte: o império que você tem construído, o futuro que você tem construído, eu estou fazendo curso, eu estou fazendo faculdade, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu quero um futuro melhor para minha casa, eu quero um futuro melhor para minha família. A pergunta é o seguinte: você está fazendo isso tudo alicerçado na areia ou na rocha? Isso tudo que você está fazendo está sendo construído em cima de quê? De areia ou de concreto? Sabe por quê? Porque no dia que veio o vento, no dia que veio a tempestade, aquele homem que construiu a sua riqueza, o seu império, a sua formação, a sua faculdade, o seu emprego, a sua empresa, ele construiu sobre a areia, o vento veio e destruiu tudo. Só que o vento veio para os dois, irmãos. Essa pandemia já vai fazer quase 2 anos. Quantas pessoas você conhece que quebrou, que faliu, que perdeu o emprego? Aquele que busca o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Amós 3,7, diz que o Senhor revelará todas as coisas aos seus. Quando
ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: posso eu ocultar alguma coisa ao meu amigo Abraão? O que é isso, irmãos? É oração. Você que tem a vida de oração, ele dá a visão. Eu estou aqui, ó, irmãos. Hoje é a 18º dia. E eu estou falando na palavra aqui, ó, desde o primeiro dia. Esses dias, ontem eu falei sobre Daniel. Ele recebeu a palavra e ele teve a revelação da visão. A revelação da visão. Então, quantas pessoas? Agora, eu conheço muitas pessoas que passaram na crise. Que estão passando na crise, mas estão de pé. Estão com os seus comércios abertos. A sua empresa aberta. E uma das coisas que eu conversando, eu falo: mas como é que tu conseguiu esse negócio aí? Irmãos, por incrível que pareça, ele fundamentou, ele alicerçou a empresa, o seu império, na rocha. E algumas pessoas que eu converso dizem para mim que, pastor, quando a pandemia começou lá na China, meu espírito já me revelou. O que é isso, o espírito revelar? Constantemente em oração. Deus não quer que você fique 2, 3 horas orando todo dia, não, irmãos. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Se você pelo menos tiver orar todos os dias, nem que seja 5 minutos, você vai estar clamando. Você vai estar em comunhão. Você vai estar em intimidade. E Jesus tinha isso. Às vezes, no meio da multidão, ele parava, despedia a multidão e ia orar sozinho. Isso é fazer o quê? Criar o teu império sobre a rocha. O vento veio. Aquele que estava edificado sobre a rocha não foi embora. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui com Jesus, das 5 que nós vamos falar aqui, anota isso. Que Jesus tinha uma rotina de oração. Segunda lição, Jesus orava quando as coisas iam mal. Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra. E a Bíblia mostra que em todos eles ele orou. Inclusive quando se aproximava o momento de sua morte. E retirou-se outra vez para orar. Olha aqui que Mateus 26, 42 diz: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em toda situação, até mesmo aqueles em que não enxergamos uma saída. Algumas pessoas abandonam ao Senhor quando as coisas pioram, e outras tentam resolver da sua maneira, olhando para todos os cantos, mas nunca para o alto. Jesus, porém, nunca duvidou do amor e cuidado do Pai. Por isso, sempre pedia que a vontade dele fosse feita. Então, tem pessoas que até quando estão passando por maus momentos, a pessoa ela não confia em Deus, ela não ora, ela não busca. Ela chama o pastor, ela chama o sacerdote, mas ela mesmo não ora, ela não busca. Às vezes preferem se afastar, ir embora dos caminhos de Deus. Mas ele confiava, ele acreditava. Sabe por que ele acreditava? Porque ele tinha comunhão e intimidade com o Pai. Por que nós estamos nesse jejum 21 dias para aumentar a fé? Para a gente aumentar verdadeiramente a nossa fé, irmãos. Para a gente acreditar, para a gente crer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Que Ele é socorro bem presente em nossas vidas. O salmista Davi disse:
de onde me virá o socorro? E o Espírito diz a ele, o meu socorro, né, virá do Deus que criou os céus e a terra. Mas para onde Davi olhava? A Bíblia diz que ele olhava para onde? Para o monte. Ó, para o monte. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu olho para o monte, porque de lá vem o meu socorro. Então, com ele, aprendemos que a maneira correta de finalizar nossas orações, né, de estar em oração, sempre em oração, é entender a vontade dele. Então, terceira lição, Jesus colocou a vontade do Pai acima da dele. Para mim, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Muitos líderes têm ensinado as pessoas a exigirem coisas de Deus em suas orações. Elas dão ordem ao Senhor, achando que Ele é obrigado a cumpri-las. Mas Jesus fez exatamente ao contrário. Ele foi submisso ao Pai em oração, expôs a sua angústia, a sua lamentação, creu no seu poder, mas se submeteu à sua vontade, ainda que ela significasse sua morte na cruz. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 42, diz assim, ó, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Viu? Quarta lição. Essa é importante. Irmãos, quando a gente está falando aqui, ó, observa só. A palavra ela é dada. Agora você tem que pedir a revelação ao Pai. Amém? Tem pessoas, irmãos, que estão escravizadas com as redes sociais. E elas não enxergam que estão escravizadas. Ela consegue ficar arrastando o dedo 3 horas em status, em Facebook, em TikTok, em Instagram. E ela não consegue ficar 5 minutos de joelho a sós com Deus. Agora eu lhe pergunto, essa alma está doente ou não está doente? Sim ou não? Está com problema ou não? E preste atenção nessa quarta lição. Jesus orava antes das decisões importantes. E aí, você ora antes das suas decisões importantes? Ou meu negócio deu errado. Caramba, casei errado. Caramba, entrei no emprego errado. Caramba, estou 1 ano nessa faculdade e agora descobri que não é para mim. Sabe o que é isso, irmãos? É a falta de oração. Semana que vem, nós estaremos fazendo o projeto Casa de Paz. E nós vamos entrar num período aí de oração. Eu costumo dizer que a nossa igreja, se a gente for entrar numa campanha de oração, a gente ora primeiro antes de entrar na campanha de oração. Vamos para o monte? Vamos orar para ir para o monte. Vamos jejuar? Vamos orar para jejuar. Então tudo é oração. Porque é o que nos sustenta, irmãos. É o que nos dá livramento.
o que nos dá força. Ah, pastor, mas não passa por problema? Sim, passamos por problema, sim. Irmãos, eu acabei de dizer que o vento vem para os dois, o que fez na areia e o que fez na rocha. Tu acha que o vento não vem para mim também? E vem forte. Mas, se nós edificarmos a nossa vida na rocha, a gente, irmãos, balança igual palmeira. Fica ali firme. Fica constante. Mesmo com todo o vento. Então, Jesus, durante seu ministério, Jesus teve que tomar grandes decisões. E se ele tomasse alguma decisão errada, os resultados poderiam impactar toda a humanidade. Por isso ele estava sempre orando. Certa vez, antes de escolher os 12 que seriam seus discípulos, Jesus orou a noite toda. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Com isso, aprendemos que antes de tomarmos qualquer decisão, devemos colocá-las diante do Senhor em oração. Amém? Eu costumo dizer lá na igreja que, irmãos, você chega numa idade que você não pode errar mais. Você não tem mais estrutura, você não tem mais força para suportar. Então, qualquer decisão que você for tomar, ore. Clame. Pastor, gerou dúvida, então não faça. Ontem eu ministrei aqui e falei, quando Deus fala, ele fala claro, irmãos. Ele não fala para você decifrar, não, ele não fala para você, né? Eu vou entrar aqui no método de antigamente, lá antigamente o espírito era como em gotas, irmãos, conta-gotas. Hoje não, hoje o espírito está derramado a toda a carne, basta crer. Então, quando ele te fala com você, a visão é clara. A visão é reta, irmãos. Amém ou não amém? Então, antes de tomar qualquer decisão, ore. Ore. Até para o trabalho, irmãos. Surgiu a porta de emprego. Ore. Porque, de repente, essa porta de emprego pode te levar para caminhos que não são caminhos do Senhor. Quinta lição e a última. Jesus não murmurou, ele orou. Olha isso. Olha isso. A Bíblia conta que certa vez Jesus pregava para uma grande multidão. As horas se passavam e aquele povo começou a sentir muita fome. E acredito que ele e os seus discípulos também já queriam comer alguma coisa. Pois já tinham trabalhado muito naquele dia. Porém, não havia quase nada para alimentar aquela multidão. Só alguns pães e peixes. Os discípulos, inclusive, já pensavam em uma maneira de mandar todo mundo para casa para se livrarem daquele problema. Jesus, no entanto, não reclamou. Ele preferiu o quê? Orar e agradecer. Então Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. João 6,11. Assim Jesus nos ensina que o caminho da oração é muito melhor do que o da murmuração. Então, ora mais. Agradeça mais. Irmãos, até o final do nosso jejum, eu vou ministrar aqui sobre o agradecimento também. O agradecimento é o poder
irmãos, que rompe muitas coisas. Então, para me concluir, eu posso dizer o seguinte, que diante dessas 5 lições ensinadas por Jesus, eu espero que você reveja a sua vida de oração e separe um tempo para falar com Deus todos os dias. Ele está ao seu lado com os seus ouvidos inclinados, prontos para te ouvir. Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, se creem, vocês receberão. Amém, irmãos? Então,